Oh, bendito seja seu santo nome! Quando eu, antes de chegar lá, posso ter cãibras, estou com tanta fome. Posso delirar a ponto de abrir caminho por entre os arbustos como um louco. Mas enquanto estiver segurando os 25 centavos, o pão tem de vir. Aí está, contanto que essa fé esteja ancorada. Os médicos podem me desenganar tudo, mas estarei lá. Serei curado. Deus disse que sim. Eu o deixarei entrar pela porta do meu coração. Minha fé lhe foi entregue. E ele me deu a promessa, e nada interferirá nela. Está ali. Fé, a porta da fé. Quantos cristãos o deixam do lado de fora? Quantas pessoas pentecostais o deixam fora dessa porta da fé? Quantos batistas? Quantos presbiterianos? Metodistas? Essa porta, há muitas portas, mas uma da qual falarei, que é a porta dos seus olhos. Ele disse: estás cego e não o sabes. Ele está falando da igreja hoje, espiritualmente cega. Estava falando o outro dia, sendo que não posso dizê-lo publicamente, mas para o irmão Sothmann lá e muitos outros, Leo, Edin e os demais, a que isso está chegando? Eu disse, porque as pessoas não conseguem ver essas coisas, porque não conseguem entender. Até essa foto deveria abalar as nações, mas nenhum jornal pôde publicá-la. O que disse George J. Lacey do FBI? Ele disse: Senhor Branham, isso estará em lojas de 10 centavos um dia desses, mas não enquanto o senhor estiver vivo. Nunca teve repercussão. Não importou o outro dia. Pensei, de fato. Pensem no maníaco de Portland. Pensem nos feiticeiros da Índia. Pensem no peixinho, irmão Wood, no Rio. Pensem nas coisas que são infalíveis, as provas. E mesmo assim, mal consigo sair e fazer uma grande campanha. Evitam. Algo liberaria, mas evitam. E é isso? Não souberam de Elias até ele partir. Não souberam de muitos deles. Não souberam quem era João até ele ser decapitado. Não souberam que Jesus era o Salvador do mundo até ele ser crucificado e ressuscitar. São Patrício detestava a Igreja Católica e protestava contra ela. Mas depois que morreu, eles o canonizaram como santo. Não souberam que ele era santo até ele estar morto. Não souberam que São Francisco de Assis era santo. Ele protestou contra a Igreja Católica. Ele era pregador ambulante, com uma Bíblia embaixo do braço. Desceu ao rio para pregar e pequenos estorninhos estavam fazendo uma algazarra. Ele disse: irmãzinhas, fiquem quietas, estou pregando a palavra de Deus. E se calaram. Mas não souberam disso até ele estar morto há muito tempo. Joana d'Arc, que salvou a França. A moça era santa, era espiritual. Tinha visões, era uma mulher espiritual. Ouvia anjos falando com ela. Ouvia a voz de Deus. Tinha visões. O que disseram? Ela é bruxa. E a Igreja Católica fincou um poste e a arrastou até ele e a queimou. Aqueles sacerdotes a queimaram. E ela clamando por misericórdia. 200 anos depois, eles viram que ela era santa. Então fizeram uma grande penitência. Desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a queimaram e os jogaram no rio. Isso é uma grande penitência? Claro. Mas não a conheceram. Até que ela veio e se foi. Jesus disse que eles não podiam crer, pois Isaías disse: tem olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Ainda ontem à noite, na folha em branco da minha Bíblia, quando algum tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, e eu a contei à igreja, e então ele me disse: vá para a África, depois de volta à Índia. Eu disse: sim, Senhor. E quando o Sr. Baxter me disse no Canadá ou em Chicago
disse: vamos para a Índia, deixem aqueles africâneres de lado, eles não vão cooperar devidamente conosco. Tudo bem, eu disse, eu esqueci. Quando fui para casa, o anjo do Senhor se encontrou comigo entre os dois cômodos, uma coluna de fogo, uma luz, a mesma que está ali. E ele disse: vá para a África como eu disse para ir. E um ano depois, me convenceram de novo. E eu esqueci, não anotei. E estava com meu filho lá na Portuguesa, Lisboa, Portuguesa, e fiquei doente a noite toda. E na manhã seguinte, estava entrando na banheira para tomar um rápido banho de chuveiro. E enquanto ia, lá estava o anjo do Senhor, disse: pensei que ele disse para ir primeiro à África. Eu disse: Senhor Deus, não sou digno de ser teu servo. Eu disse: se desejas, levanta teu espírito e dá-o a outro. Então, foi só alguns dias, quando fiz preparativos para ir à África este ano. Eles estão lá fazendo isso agora. E ontem à noite eu estava lendo na visão e Deus sabia que eu falharia nisso. E na visão, não tinha visto até ontem à noite. Eu liguei para o irmão Sothmann, Leo e todos eles por aqui. A visão disse: você irá primeiro para a Índia e então de volta para a África. Vejam, eu mesmo escrevi. Eu mesmo escrevi isso. Pulei da cama, onde estava sentado certa manhã. Bem cedo, eu ouvi entrar no quarto e anotei exatamente o que ele disse, enquanto ele me falava ali. E ali muitas e muitas vezes eu nunca notei. E ontem à noite, quando liguei para os rapazes, ali está, bem na folha em branco da minha Bíblia, onde muitas e muitas pessoas a leram, dizia: chegaram pessoas seminuas e preguei para elas, e estavam se regozijando. Então uma luz brilhou depois e mostrou os brancos e os negros juntos na África. Não vi isso, olhando direto para ela, com nossos olhos abertos. Deus, abre meus olhos para que eu consiga ver. Permite-me olhar além das cortinas do tempo, Senhor. Deixa-me ver, Senhor, o que está à minha volta. Deixa-me ver o que está para acontecer. Quando penso nos seres humanos cegos nesta terra, que veem e todavia não conseguem entender, veem Deus entrar na reunião e realizar as mesmas coisas quando esteve aqui na terra. Veem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, realizar e agir e fazer justo como fez quando esteve aqui na terra, e mesmo assim não entendem. Como pode ser? Porque seus olhos não estão abertos. Vão se abrir um dia destes, meu amigo. Mas será tarde demais então. O tempo terá passado e você se perguntará: quer dizer que isso? Que fulano e tal era isso e eu não soube? Isso lhes passa despercebido. Eles não o entendem. Entendem o que estou dizendo? Isso lhes passa despercebido. Está bem, e vocês estão esperando que algo grandioso aconteça no futuro, quando é agora mesmo. E falham em ver. Deus, entra no meu coração e abre as portas dos meus olhos para que eu consiga ver. Como Cleopas e seu amigo caminharam um dia pela estrada, vindo de Emaús ou indo para Emaús, e a caminho de lá, ele falou com eles, ele caminhou com eles, ele ceou com eles, e os olhos do seu entendimento estavam fechados. Quando ele entrou e todos se aquietaram, ele fez uma coisinha que eles reconheceram que ninguém poderia fazer exceto ele. Isso foi depois da sua ressurreição. E rapidamente a Bíblia disse: abriram-se-lhes então os olhos. Ele lhes abriu os olhos
e voltaram pela estrada, regozijando-se e dizendo: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, pois esteve conosco o dia inteiro. Seus olhos se abriram, eles tiveram entendimento. Nosso Jesus pode vir direto ao meio das pessoas e realizar esses mesmos atos.